Bom, hoje acho que eu tenho que falar um pouco sobre mim, né? Quem eu sou e tal. Então, é o seguinte, meu nome é Ana Pecoraro e eu resolvi abrir um canal no YouTube para conversar e falar sobre a minha trajetória, porque é, toda essa trajetória culminou na consequência da minha formação acadêmica e também na escolha de finalmente escolher um partido e entrar, não para política, mas assim, entrar para falar sobre política e falar sobre mulher e falar sobre educação e todas as coisas que eu acho que a gente tem que pôr a mão agora na massa, porque chegou num ponto que o Brasil tá como se fosse um trem desgovernado. Se a gente continuar deixando na mão de pessoas que não têm competência, na verdade, para isso, vão, sabe, pessoas que mal sabem ler e estão dirigindo a nossa vida e assinando leis que nem sabem o que está fazendo e está chegando num ponto realmente em que a gente tem que deixar de ser egoísta e querer viver só a nossa vidinha. Ah, tá bom, eu fui super bem sucedida na vida, trabalhei, fui a melhor na minha área, criei meus filhos, tive a oportunidade de estudar fora do Brasil, de trabalhar e de morar fora para muitos anos, falo 5 línguas, sou doutora pela USP, é, na área de arquitetura, mas eu gostaria de falar desde o começo, assim, como é que a gente chegou lá, né? Então, assim, quando eu tinha 16 anos, eu acho que primeiro uma boa escola, não que te informa coisa, não era uma escola puxada onde eu estava, mas uma escola que me dava uma boa base humana. Isso é tão importante, assim, me deu liberdade para poder explorar a minha criatividade, para questionar todos os valores, é, ser humana, né? Dar o valor à solidariedade, ao espírito colaborativo. Isso me ajudou muito nas escolhas, né, que eu fiz. Então, eu era uma pessoa, assim, uma criança de 16, 17 anos que gostava de praia e andar sem sapato e conhecer novos lugares. E a gente foi procurando praias para surfar, melhores ondas e tal. E eu encontrei uma praia, nós encontramos, foi uns surfistas, né? Era a turma da gente. E era uma praia deserta, que para chegar lá demorava 3 horas a pé. E esse lugar transformou a minha vida. Eu acho que ditou muito do que eu sou hoje, graças a Deus, né? E eu conheci lá, 5 famílias moravam lá, completamente isoladas, não tinha luz. E eu resolvi passar um tempo, acho que eu passei quase um ano lá com eles, ensinando a ler e escrever. E eles eram tão isolados que eles pensavam que dinheiro quem tinha inventado era o Getúlio Vargas, porque a primeira nota de dinheiro que eles viram era a nota de 20 que estava estampada a cara dele, que ele falava, tá estampada a cara do Getúlio Vargas na nota de 20, portanto ele inventou o dinheiro. Então, esse momento da minha vida, eu tinha 16, 17 anos, 17 anos foi muito importante, assim, inclusive para ver que tem outros sistemas, outros modos de vida no mundo em que a gente pode ser muito feliz, assim, com nada ou com o mínimo, né? Mas tem união, tem alegria e um monte de coisa incrível. Bom, um belo dia que eu morava lá e eu vivia como um pescador, uma caiçara, e de repente chegaram os engenheiros medindo as coisas e falando comigo como se eu fosse uma pessoa que não, claro, que não entendia muito nada. Então eles começaram a falar sobre, vocês vão ter luz, vão ter geladeira, a gente vai fazer eletricidade e tal. E eu falei, como assim? Como é que é? E tal. E fui tirando meio deles explicando, não, é uma forma de energia nova que se chama energia nuclear. Então, nós vamos construir 12 usinas nucleares aqui. Aí eu levei maior susto, eu falei, inacreditável. Parecia que era um ET descendo lá.
né? Num lugar que era um paraíso na Terra e tal. Aí, isso era 1979, eu subi correndo para São Paulo, são 3 horas a pé para sair de lá. Aí eu peguei um ônibus, fui para São Paulo, fui procurar, naquele momento, em 79, quem podia me ajudar, pelo amor de Deus, né? Era pleno governo militar, era o Geisel. E aí eu encontrei um senhor chamado Piero, aliás, é por isso que meu primeiro filho se chama Piero, que ele tinha uma associação chamada Associação Paulista de Proteção à Natureza. E esse Piero me acolheu super bem, eu contei para ele o que estava acontecendo e ele me ajudou muito e me fez conhecer uma pessoa chamada Cacilda Lanús. Ela era uma atriz famosa na época e a Cacilda era muito ligada nessas causas da natureza. E ela ficou desesperada e ela tinha um programa na televisão, na TV Bandeirantes, que também era às 3 da tarde. Era tipo um programa igual era da Joyce Pascovitch. E então ela rapidamente me chamou para o programa para denunciar o que eu tinha visto e o que tinha acontecido. Aí eu fui no programa dela e contei para ela exatamente como aconteceu, que chegaram engenheiros lá medindo o lugar e falando que iam ter 12 usinas nucleares. Bom, foi um boom danado, porque era um projeto secreto de uma recém-formada agência chamada Nuclebras, do governo militar. E, graças a Deus, eu tive muita sorte, porque várias pessoas imediatamente, pessoas importantes, imediatamente aderiram a essa causa de proteger esse lugar e contra essa energia maléfica que é a energia nuclear. Então, a gente teve logo uma adesão de pessoas super importantes, como a Abizab Zaber, que era geógrafo lá da USP, também o Cerqueira Leite, Dr. Cerqueira Leite era físico nuclear da USP também, o Dr. Lutzenberger lá do Sul veio correndo para cá, e pessoas incríveis, inclusive um vereador lá de Itanhaém da época que chamava Ernesto Svarg. E com essas pessoas incríveis, a gente organizou a primeira grande demonstração contra as usinas nucleares aqui em São Paulo. Não tinha internet, não existia nada. Eu não sei nem como, mesmo que apareceu tanta gente legal e bonita. Então, uma coisa engraçada que eu vejo do que era 30 e sei lá quantos anos atrás, 40 anos atrás, e o que é hoje, né? Hoje, a gente vê passeata uma coisa comum, né? Todo dia fecha a Paulista e tal. Mas a diferença é que naquela época eram causas de verdade. Então, assim, eu estava diretamente envolvida numa coisa que era do meu meio, porque eram 5, na verdade eu estava defendendo 5 famílias, que eram minhas famílias lá. E não interessava para mim se eram usinas nucleares ou qualquer coisa que podia abalar aquele modo de vida. Então, era com a cara e a coragem, e era uma coisa muito importante para mim, que vinha mesmo de dentro do meu coração. Então, a primeira coisa que eu vejo de diferença de hoje, dessas pessoas com bandeira e tal, primeiro é que a gente não tinha bandeira partidária, não existia essa coisa de o meu partido pegar carona numa causa e ir lá com a bandeira agitar, por exemplo, como você vê hoje. Então, movimentos de professores para melhores salários ou melhores condições de vida. Você vai numa passeata, você não vê professor, assim, é cheio de bandeira de sindicato, de partido, que na verdade não deixa a liberdade da pessoa e de pessoas comuns participarem disso, porque você fala, eu não tô afim de pegar carona, ou essas pessoas pegando carona na minha causa, né? Então não tinha na época. Então quem ajudou a gente muito contra as usinas nucleares foram assim, atores, atrizes, jornalistas, muitos jornalistas. Impressionante, logo que teve essa passeata, no Jornal da Tarde, saía todo dia, durante o mês, na primeira página, a gente, fazendo alguma coisa. Então era muito importante que teve cobertura da mídia, que era uma coisa totalmente apartidária, não existia partido,
ideologia, existia sim uma causa. Então, por toda essa razão que eu vejo que agora, depois que eu fiz faculdade de arquitetura, logo depois entrei na faculdade de arquitetura, depois fui fazer mestrado, fiz mestrado na Universidade de Nova York, né? E a minha área é conservação de patrimônio histórico, cultural e meio ambiente. Tudo isso foi direcionado desde quando eu tinha 17 anos, assim, brotou em mim. Então isso é uma coisa super importante de estar discutindo aqui, que a gente não consegue mais ver, apesar de que a gente tem acesso à mídia, a uma super organização por conta da internet e tal, a gente vê que partidos, ideologias pegam carona com as nossas causas. Então isso é um negócio que me chocou muito, assim, parece uma poluição mesmo, né? Então eu acho que essa coisa de fechar Paulista quase todo dia e tal, não tem uma causa específica, pulveriza o foco, porque fica um monte de gente pegando carona com bandeiras que não tem nada a ver com o foco da causa. Então uma coisa super legal que eu vi hoje em dia é que, de novo, vai ter no futuro essas tendências da gente a gente se unir com a mídia social e tal por causas e não mais por partidos, né? É claro que é uma coisa que eu ainda não tô madura para falar sobre partidos, porque eu acabei tendo que entrar para o Partido Verde para poder concorrer para uma eleição a deputado federal, também muito para eu ver como é essa experiência, como é fazer a coisa certa, né? E também uma coisa que eu acho que eu estava devendo a meus filhos também, porque na verdade esse negócio de entrar num partido e me candidatar a deputada federal surgiu, é fruto de grandes discussões aqui em casa, com meu filho principalmente do meio, que é dessa geração super ideológica que foi doutrinada praticamente, né, durante esses últimos 16 anos e a gente tinha muito atrito por causa disso, né, porque ele tinha esse discurso de ódio aqui em casa, que eu era coxinha e ele era mortadela e essa coisa de nós e eles, que eu comecei a achar uma coisa muito esquisita esse desenvolvimento, né, que está acontecendo no Brasil. Então, eu falei, poxa, meu filho não me conhece. Eu nem me importo de ser chamada de coxinha, do que for, né? Importa é que, assim, todo mundo tem seus valores. O que importa é você estar claro dos seus valores e desenvolver e de poder livremente falar sobre eles, né? E o que está acontecendo é que, primeiro, a gente está com maior liberdade de poder se expressar, de se organizar com mídia social e com tudo mais, e cada vez menos liberdade de falar o que a gente pensa de verdade, o que a gente é, né? Então tem, assim, uma geração extremamente narcisista, que fica tirando selfie, que fica postando coisa, doidado pelas redes sociais, e ao mesmo tempo um paradigma, uma contradição super grande, porque é uma restrição de liberdade de você poder falar sobre coisas importantes que estão acontecendo no mundo e sobre o planeta, e a gente não está dando o devido crédito para esses desenvolvimentos do que está acontecendo. Então, assim, um movimento ecológico brasileiro, né? Eu acabei fundando o primeiro ONG, né? Primeira organização não governamental de ecologia, que chamava Grupo Seiva de Ecologia, com a Cacilda Lanusa, em 1980. E era muito, muito legal, assim. Eu tive que viajar em 1980 para a Austrália. Meu pai me mandou para a Austrália, porque
o general do 2º Exército bateu lá na minha casa e falou que se eu não parasse com esses movimentos antinucleares, que eu ia ter problemas. E como meu pai era médico do Exército, era coronel médico do Exército, eles tiveram a delicadeza de avisar meu pai antes que eu desaparecia. Então, meu pai me mandou para a Austrália, acho que eu fiquei lá uns 7 meses, mais ou menos, e eu voltei mais organizada, porque aí eu acabei vendo e tendo contato com os movimentos antinucleares que estavam acontecendo lá. Então, tinha aquele símbolo do solzinho, e como eles se organizavam, e aí eu acabei pegando todos os modelos lá com eles e acabei trazendo para cá. E aí o negócio ficou pior, porque aí eu comecei com mais cartazes e comecei a saber como a gente podia organizar melhor. E eu e a Cacilda, a gente escrevia manuaizinhos, né? E coisas também pequenas de como que a gente, pessoas normais, até donas de casa, podem fazer alguma coisa para ajudar a melhorar as nossas condições de saneamento básico, de produzir em casa sabão não poluente, né? Isso em 1980, 82, por aí. E incrível, porque depois, quando começou a ter internet, mais tarde, eu comecei a ver, assim, que as pessoas postavam críticas a Cacilda Lanuza, principalmente nessa fase da vida, dizendo, assim, biólogos falando assim, como que uma atriz fica falando de meio ambiente, ela não entende nada, né? Então, isso me assustou muito, porque assim, começou a ter uma apropriação de espaços, de pessoas que se diziam especializadas, mas não começa. Incrível, porque essas pessoas especializadas não começaram nada nessa área antes, né? Quem começou, na verdade, foi a Cacilda Lanuza, uma atriz que tinha uma baita consciência e fez o que ela podia fazer com o conhecimento dela e procurou honestamente tudo que ela podia de ajuda nessa área, para ajudar essa área. Então, desmerecer uma pessoa como essa, dizendo que ela não era especialista para falar naquele assunto, é uma coisa assustadora, de pessoas que se dizem biólogos, especialistas numa área. Então, quer dizer que uma pessoa, um índio, como é a mesma barbaridade que o coronel do 2º Exército falou numa dessas entrevistas, criticando a gente na passeata. O coronel falar, como que um índio pode falar não para a usina nuclear? Ele nem sabe o que é isso. Tipo assim, subestimando, né? Aí eu fui no dia seguinte no jornal e falei, olha, esse coronel é que é um ignorante, porque um índio está defendendo, né, a terra dele. Ele está lá na passeata defendendo a terra dele, defendendo o planeta dele, que é um cara muito mais sábio que esse coronel criticando isso. Por quê? Porque o índio não tem o conhecimento do que é usina nuclear. O índio, na verdade, ele não estava nem aí se era usina nuclear, se era um hotel ou se era um loteamento que ia destruir a terra dele. Igualmente destruiu. Inclusive, depois que a gente conseguiu parar as 12 usinas nucleares, o governo implantou naquela área uma reserva ecológica, com a primeira recém-criada agência chamada SEMA. Essa SEMA fez tanto destruição para esse lugar, para o meio de vida das pessoas, quanto a Nuclebras fez. Então, na verdade, a iniciativa institucional é que destruiu o lugar. Então, qualquer projeto nessa área ia prejudicar, ia destruir aquele modo de vida inacreditável, né? Eu até hoje guardo no coração essa luz, graças a Deus, né? A luz de saber que se esse mundo explodir, a gente consegue viver feliz, viver da terra. A gente vivia do que plantava e do que caçava e do que pescava. E é um total absurdo. Por exemplo, uma reserva ecológica
proibir as pessoas que moravam lá, que viviam a vida inteira, por mais que 500 anos daquela maneira, não poder caçar ou pescar mais. Eles viraram guardas da área, assalariados. Então aí de repente eles tinham que comer comida enlatada, cair os dentes, teve muito problema de saúde que eles nunca tinham antes. Então é destruição igual. Então eu tô meio contando todo esse caso, que é um caso meu, né? Um caso pessoal, mas eu acho que pode ser um paralelo com muita gente que tá por aí, de coisas que a gente vive e que acaba afetando e dirigindo a sua vida, o teu modo de ser como profissional, a escolha profissional e os teus valores e como você vai acabar tomando conta dessa vida, né? Então, eu acho que causas universais vão ser o futuro dessa humanidade. E a internet vai ser uma coisa muito útil para unir essas pessoas em torno de causas universais. O que são causas universais? Aquecimento global, o nosso problema de saneamento básico, o nosso problema de água potável para todo mundo, o nosso problema de renda mínima universal, né? O nosso problema, isso eu estou falando em causas planetárias, né? Nosso problema com as mulheres no mundo inteiro, né? De como formar e respeitar as mulheres. Na minha área, por exemplo, eu sou mulher, mas eu sou até mais respeitada na minha área que muitos homens. Claro que tem profissões que são mais masculinas e outras mais femininas, mas eu acho que o importante é o que meu pai já falava, tentar ser o melhor na tua área, no que você quer. Então, assim, fazer o melhor que você pode em todos os sentidos, em tudo que está em volta de você, né? Ser o melhor pai do mundo, ser a melhor mãe do mundo. É claro que é improvável acontecer isso, mas a gente ter essa iniciativa, a gente ter essa intenção é o que conta, né? A minha intenção é ser uma boa pessoa, a minha intenção é cuidar de quem está em volta de mim, é cuidar bem dos meus filhos, educar bem meus filhos, né? Cuidar bem do meu cachorro. A minha intenção é muito importante e vem desde a tua plantinha do lado de fora, num potinho, até a intenção de grandes causas. Mas é incrível dizer isso, mas eu acho que o meu amor por 5 famílias que eu convivia me fez parar 12 usinas nucleares. E é isso que conta. Eu acho que é o que está realmente dentro do nosso coração. E são causas caseiras, né? 12 usinas nucleares viraram para mim causas caseiras, né? Não são causas que não estavam fora do meu espectro naquela época, né? Então, eu acho muito importante a gente pensar nisso, que as nossas causas caseiras, né, das pessoas que estão do nosso lado, nossos filhos, nossos vizinhos, nosso lixo de casa, isso é para agarrar com unhas e dentes essas causas, né? O que acontece com o nosso lixo? O que acontece quando a gente acende a luz? Que a gente não apaga a luz, né? A gente tem que começar a pensar nesses ciclos das coisas que como a gente vive, como a gente usa os nossos recursos, né? Assim como a gente tem que pensar como a gente ganha dinheiro, como a gente gasta o dinheiro, né? Como a gente poupa o dinheiro, quais são as coisas certas de se fazer, né? Eu sei que é uma correria absurda. Eu passei, a minha causa antinuclear parou com o fim o fim do projeto de se construir as usinas nucleares. Ponto.
acabou aquele coisa, virei as costas, fechei a porta, engavetei as coisas e fui cuidar da minha vida. Eu fui me formar como arquiteta, eu fiz pós-graduação na USP, fiz pós-graduação na Universidade de Nova York, fora do país, mestrado, depois voltei a fazer doutorado direto aqui na USP, sou doutora em arquitetura pela USP e trabalhei a vida inteira para manter meus 3 filhos e agora eu tenho um advogado que está trabalhando e morando em causas de sustentabilidade na Itália. O meu segundo filho está fazendo medicina em Campinas. E o meu terceiro filho tem 14 anos e está na escola e está bem preocupado com todas essas coisas que eu continuo ensinando. Então, assim, quando a gente passava férias na praia, a diversão dos meus filhos, além de fazer castelinho na areia, era catar lixo. Então, assim, eles gostavam de andar com um saquinho plástico, um saquinho na mão, catando tudo que era lixo, que não era parte da praia. E fazer aquelas coleções de lixo. E no final da praia a gente jogava, levava para casa e jogava onde devia ser jogado, no lixo mesmo, né? Então, e tinha briga, até quem catava mais lixo. E quem não queria catar aquele dia, um brigava com o outro. Era muito engraçado. Mas meus filhos cresceram boas pessoas, bons cidadãos. Isso é tão importante para mim, ter orgulho de ver que meus filhos são boas pessoas, assim, bons cidadãos. É muito lindo. E é isso que eu tinha que falar, para saber de mim, para vocês saberem um pouquinho de mim. Já que agora eu me candidatei para deputada federal pelo Partido Verde, porque, como eu fiz isso, era o único jeito normal de ser, uma pessoa normal. Eu abri a internet e fui procurando, assim, li todos os estatutos, li do Partido Novo, do Partido Verde, do PSDB, do PMDB, de todos os partidos. E aí eu me identifiquei, claro, pela minha história que eu acabei de contar, que o melhor partido que poderia me acolher seria o Partido Verde. Então eu fui lá e bati na porta, como qualquer pessoa normal. E aí eles me ofereceram para ser candidata a deputada federal. É claro que é super difícil, eu não sou uma pessoa conhecida, eu sou uma pessoa intelectual, que trabalhei sempre em porão de museu, em restauros de bens culturais. Então, não é uma área popular, né? Eu nem sou uma pessoa popular, mas eu vou contando a minha experiência para vocês, vou indo contando de como que é. Então, é bem interessante. Eu fui lá, preenchi uma fichinha e daí eles falaram, olha, agora você tem que tirar um monte de certidão, vai lá no fórum, não sei o quê, e tira um monte. Tem umas que vai pela internet. Aí você vai no fórum lá na internet também e eles mandam tudo por e-mail ou sai na hora, você tem que imprimir as coisas. Aí você entrega lá, tira a fotografia e aí você vai numa convenção, que daí você escolhe um número e daí você conhece as pessoas. Você trabalha com isso, trabalha com aquilo, que causa isso, causa aquilo. E é muito estranho também, porque aí tem umas pessoas na convenção que estão lá meio que falam assim, eu preciso de tanto dinheiro para te divulgar. E aí eu vi cada coisa esquisita, eu falei, que dinheiro? Eu não tenho dinheiro. Eu também não vou usar dinheiro, porque eu acho que uma coisa que eu tenho muita ética para isso é dizer, se você vai botar muito dinheiro para fazer um negócio, alguém que ou vai dar dinheiro para você, ou você mesmo pondo seu dinheiro lá, você de algum jeito vai querer ter de volta. Então, eu acho que eu não queria nem ter dinheiro de ninguém, pegar ou de doação ou de nada assim, e só o que o partido me deu, que é esse dinheirinho, acho que vai me dar 1.000 ou 2.000 reais, que é o dinheiro lá do fundo partidário, para eu poder fazer lá os santinhos e distribuir para as pessoas. E o partido acaba também fazendo uns santinhos coletivos lá, que eles escolhem as pessoas. Na verdade, eu acabei escolhendo
a menina que ia fazer o santinho comigo, que ela é candidata para deputada estadual, que ela é do Movimento Renova Brasil. Então, eu fui, pesquisei quem é ela, adorei. Eu falei, eu quero fazer com ela dobradinha. Ela chama Bruna Barros, ela é da região lá de Valinhos, e é uma menina linda, assim, jovem, uma mulher negra, e que milita com uma ONG lá em Valinhos. E eu achei ela uma pessoa super interessante. Eu falei, eu queria com ela fazer. Então, eu, deputada estadual, e ela para federal. Primeiro, por ser mulher, e eu acho interessante que nós mulheres estejamos unidas também por esse princípio que é uma causa de mulher, né? Não tem mulher no parlamento, não tem mulheres educadíssimas no parlamento. Então, assim, mulheres, existem várias que eu conheço, maravilhosas, com nível superior, que podem se candidatar. Então, eu queria iniciar esse movimento para a gente pedir para todo mundo que puder e quiser participar disso e ir em frente.